Começa agora o podcast Massas. Editorial do Jornal Massas, número 664, 15 de maio de 2022. Agrava-se a crise mundial e nacional, por onde passa a luta dos explorados. A guerra na Ucrânia se faz sentir em toda parte. Vem alimentando as tendências de baixo crescimento e de estagnação das economias. A disparada inflacionária desequilibra ainda mais as contas dos países semicoloniais e atinge amplamente as condições de vida dos explorados. A alta dos preços dos alimentos, combinada com a gigantesca massa de desempregados e subempregados, intensifica e expande a fome. Logo mais, a guerra cumpre 3 meses e não há sinais de que se arrefecerá. Pelo contrário, os Estados Unidos e aliados reforçam o envio de armas com maior poder destrutivo à Ucrânia e não cedem a um acordo que atenda às exigências básicas da Rússia. A exortação de Zelensky para que os Estados Unidos e aliados intervenham no Mar Negro para desbloquear a exportação de milho e trigo em nome de garantir a segurança alimentar é um sintoma de desespero e um sinal de que o imperialismo se aproxima da zona de perigo de uma conflagração militar mais ampla que transborde o marco da Ucrânia. Os recentes 40 bilhões do governo Biden para alimentar o envio de armas sofisticadas a Zelensky não podem ser interpretados diferentemente de que já existe um envolvimento semidireto da maior potência na guerra. Está claro que vem aumentando o perigo da guerra ultrapassar as fronteiras ucranianas, o que significa agravar ainda mais as condições de crise mundial que desde 2008 tem resultado em recessão e baixo crescimento. Está claro que esse choque entre os Estados Unidos e a Rússia é o mais grave desde que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegrou. As tendências bélicas do capitalismo da época imperialista se potenciam, com o esgotamento da partilha do mundo após a Segunda Guerra, com o agigantamento do parasitismo financeiro e com o impulso da guerra comercial promovida desde os Estados Unidos. A destruição de forças produtivas é uma das características fundamentais que marcam o capitalismo em decomposição. As ruínas que assistimos nas guerras do Iraque, Líbia, Afeganistão, Iêmen e agora na Ucrânia são retratos da destruição maciça de riquezas, de aparatos produtivos e vidas humanas. Em toda a parte, o imperialismo está presente, tendo à frente os Estados Unidos. As atuais dificuldades em sustentar a sua hegemonia, quase que absoluta no pós-guerra, empurram o imperialismo norte-americano à guerra comercial e à escalada do intervencionismo militar. De maneira que suas ações agravam a crise mundial, arrastando não apenas os países semicoloniais, como também os países europeus mais desenvolvidos ao processo de destruição de forças produtivas, embora em distintas magnitudes. É o que configura a decadência geral do capitalismo da época imperialista, de domínio do capital financeiro e dos monopólios. Emerge assim da profundeza das leis da história o programa da revolução e do internacionalismo proletário. Assistimos, porém, à ausência de um poderoso movimento das massas exploradas pelo fim da guerra de dominação na Ucrânia. O proletariado ucraniano e russo se acha dividido pelos governos e pelas oligarquias burguesas restauracionistas. O proletariado europeu, de países envolvidos indiretamente na política de guerra dos Estados Unidos e de seu braço armado, a OTAN, assiste em grande medida, passivamente, à barbárie da guerra e ao perigo de que essa guerra se espalhe pelo continente. Os sindicatos centrais e partidos que se reivindicam dos trabalhadores estão curvados diante das pressões do imperialismo. E na Rússia, as organizações operárias se acham subordinadas à política de restauração capitalista. Essa situação não pode permanecer indefinidamente. Tudo indica que a maior possibilidade é de o ritmo da crise se acelerar cada vez mais.
Os explorados mais sacrificados desde a crise de 2008 já não suportam o peso da desintegração econômica, do desemprego, do subemprego e da desvalorização do valor da força de trabalho. As necessidades vitais avivarão os seus instintos de revolta e os empurrarão à luta de classes. Se não se confirmar essa via, a guerra da Ucrânia servirá de porta de entrada para um período de enorme e livre avanço da barbárie. O Serki assinalou a tarefa estratégica de unir o proletariado russo, ucraniano e europeu como ponto de partida da unidade mundial da classe operária, estabelecendo um conjunto de bandeiras cuja necessidade vem se confirmando. O fim imediato da guerra, desmantelamento da OTAN e das bases militares norte-americanas, revogação das sanções econômico-financeiras à Rússia, autodeterminação, integralidade territorial e retirada das tropas russas da Ucrânia. Nesse marco, é dever da vanguarda com consciência de classe em cada país tomar em suas mãos as reivindicações mais elementares dos explorados, organizar a luta no campo da independência de classe e desenvolver a estratégia da revolução e do internacionalismo proletário. No Brasil, as demissões, o fechamento de fábricas, o insuportável custo de vida, a destruição de direitos trabalhistas e a proliferação da miséria e fome estão na base do programa próprio de reivindicações e da organização das lutas. Eis porque vem ocorrendo a retomada de greves e manifestações operárias. É visível o crescimento do descontentamento dos explorados com os governantes. Nessas condições, os partidos da burguesia, e entre eles os reformistas como o PT, vêm aplainando o campo eleitoral para desviar os explorados do método da ação direta. Trata-se, ao contrário, de trabalhar pela unificação das lutas e de expor à classe operária e aos demais explorados a importância e a necessidade de se colocarem sob as bandeiras do Serki pelo fim da guerra na Ucrânia. Esse podcast é apresentado pelo Partido Operário Revolucionário, membro do Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional. Para mais informações, acesse pormassas.org.